Olá, pessoal. Então, não sou blogueira não, né? Mas há algum tempo eu tô pensando em vir aqui nas redes sociais e falar um pouquinho da maternidade, falar um pouquinho da maternidade real, né? Porque a maternidade é um divisor de águas, né, na vida de uma mulher. E aí, são tantas questões, são tantos temas, são tantas experiências, são tantas vivências que eu acho positivo, né? A gente compartilhar, a gente externar, porque às vezes a gente sente coisas, né? Que só quem é mãe sabe. E às vezes a gente acha que é um sentimento nosso, né? Único. Ah, só eu que sou assim, tô ficando louca. E quando a gente vai conversar com outras mães, a gente vê que o que a gente vive é muito parecido, né? Principalmente para as mães que eu costumo dizer que são as mães reais, aquelas que não terceirizam a educação dos seus filhos, aquelas que abrem mão da carreira, aquelas que abdicam às vezes de sonhos para permanecer, para ficar com os filhos em casa. E essa é a minha realidade, né? Então, eu sei que tem muitas mães que passam por isso, mas eu sei também que tem outras situações, né? Que tem mães que não podem, que são solo e precisam, né? Ir à luta, enfim. São várias situações, são várias realidades maternas, familiares, né? É um tema muito complexo, mas eu sempre quis muito falar sobre isso, falar sobre, né, ser mãe, sobre maternar, porque toda mulher que sonha ou já sonhou, né, em ter filhos, sabe que é uma transformação que a gente vive, uma transformação real mesmo, né? Começa lá desde a descoberta e de todo o processo, né, de maternar, de ter uma vidinha crescendo dentro da gente, do amor que transborda pelos nossos poros, né? Do primeiro encontro, do nascimento, da escolha de como será o parto, se vai ser normal, se vai ser cesárea, né? Da montagem do enxoval, enfim. É um mergulho que a gente faz com uma intensidade tão grande, né? Na questão do maternar, que nos transforma. Eu costumo dizer que existem duas Joanas, a antes de ser mãe e a depois de ser mãe, né? Porque nossa cabeça muda muito, nossas prioridades mudam, a gente continua sendo a mesma pessoa, né? Os nossos gostos, enfim. Mas nesse processo, né, de maternar, às vezes a gente se anula, às vezes não, eu diria que a gente passa por um processo, né, de se anular para cuidar, para proteger, para fazer o que precisa ser feito, né? Porque um filho pequenininho, né, nos primeiros anos de vida, dependem exclusivamente da gente. A gente precisa alimentar, a gente precisa limpar, a gente precisa, né, cuidar em todos os sentidos. Então, a gente abdica, né, da gente para fazer isso, né? E isso é tão belo, isso é tão nobre. Principalmente aquelas mães que assumem, né? Pegam para si esse papel, né? Porque infelizmente tem algumas mães que é como se nada tivesse acontecido, né? Mas enfim, isso são casos que também não me cabem julgar, mas que
infelizmente acontecem, né? Mas em relação a minha experiência, tem dias que dá a sensação que a gente vai enlouquecer. Todos os dias a gente vai dormir com aquela sensação de que eu não dei conta de tudo, né? Porque tem a casa, tem os filhos, tem, né, o casamento, a relação, tem o trabalho, tem tudo que envolve uma vida normal, e a demanda é muito grande com filhos pequenos, mas eu acho importante a gente, né, conversar, dividir, compartilhar sobre essas nossas experiências maternas, né? Então, assim, eu gostaria de vez em quando estar passando por aqui e estar falando sobre isso, sobre as minhas experiências, compartilhando de repente experiências, né, de outras mães e que nos servem de exemplo, porque o amor de mãe é aquele amor que se aproxima mais do amor de Deus por nós, né? Então, a magnitude disso, a grandeza desse amor é muito, muito intenso, e eu diria que, para mim, foi e é a maior e melhor experiência da minha vida. Ter filhos encheu o coração de alegria, de conquistas, de medo. A gente sabe que eles são as nossas, a nossa maior fraqueza, mas também a nossa maior força. E eu amo falar sobre maternidade, eu amo vivenciar as coisas, né, que a maternidade nos proporciona. Sei que eu não sou uma mãe perfeita e também não tenho a pretensão de ser, porque nem sei se existe isso, né? Mas graças a Deus eu tenho uma inspiração maravilhosa, que é a minha mãe. Eu sempre falo que se eu pudesse, sei lá, 60% do que minha mãe é para mim, para as minhas filhas, eu acho que elas vão ser muito amadas. Então, é isso. Vou tentar fazer com que isso vire rotina e de repente trazer alguns temas, né, falar sobre algumas coisas específicas para que outras mães também possam se aproximar desse sentimento e de repente se sentirem acolhidas, né? Porque a maternidade é muito solitária também. Eu sempre acho isso, assim, que a gente fica muito só, né? Principalmente ali nos primeiros anos de vida, parece que as pessoas somem da nossa vida e com aquela fala de que não quer incomodar, né? Então, às vezes a gente se sente muito solitária, né? Mas também são fases e as coisas depois vão voltando para o seu curso normal, né? Mas, de fato, os primeiros anos de vida das crianças a gente precisa se dedicar muito, né? Fazer escolhas saudáveis, principalmente para eles, né? Então, a gente tem que passar pelo filtro da coerência, do bom senso, né? Para preservá-los. Então, maternar é isso. E vou ver se eu consigo manter esse hábito de vir falar e dividir com vocês um pouco da minha experiência.